já sentar, se organizar, né? É, e, e já não deixar acumular conteúdo, né? Alguém sabe, por acaso, aí, quando que fecha C1? Alguém tem essa data aí na cabeça? Algum professor falou e tal? Alguém tem essa noção? Não, né? Então, eu vou dar uma olhada nisso e aí eu vou ver, tá? Qualquer coisa eu aviso a vocês lá e a gente vai seguindo assim, né? Mas é legal já dar uma olhada aí nesse estudo dirigido, né? Quem quiser e tal, e fazer, e treinar um pouco o conteúdo, né? Que a gente está discutindo até agora, é bom, né? Bom já, né? Olhando aí e tal. É aquela história, né, gente? Muitas pessoas, às vezes, têm uma facilidade na hora da aula, né? Na hora da aula eu estou entendendo, eu estou sabendo, né, e tal. Mas na hora que vai fazer o exercício, na hora que fazer uma avaliação, parece que, né, a coisa não é igual, não é mesmo, assim, né? Uma coisa a gente está ouvindo, a outra coisa a gente está exercitando, assim, né? E produzindo uma resposta, e tendo que emitir uma resposta, expressar alguma coisa, né? Acho que são universos diferentes, assim, tá? Então vamos aqui, né? Eu vou abrir o slide. Todo mundo vendo aí o slide, gente? Sim? Show. Então, a gente tem que fazer uma discussão final aqui do nosso primeiro texto, né? Eu não sei quantos de vocês aí já deram uma passada de olho nesse primeiro texto, mas eu basicamente, né, desenvolvi aí duas ideias principais, né? Foram mais outras coisas, com certeza, mas são duas ideias principais que foram desenvolvidas assim até agora, né? A ideia de que um paciente, uma vez que ele chega para ser atendido, a gente vai encontrar nesse paciente algumas questões que aparentemente nos é indicativo de que o paciente ele não quer mudar e o paciente não quer saber sobre si mesmo, né? Ele não quer se haver assim, né, com uma certa verdade sobre si mesmo, né? É uma recusa aí que se faz desse paciente, né? A gente tentou um pouco conversar sobre essa história, né? E isso é o que a gente vai chamar de uma resistência que é natural ao processo, né? E que nesse sentido a gente não vai a gente pode ser até um pouco complacente com a ideia da resistência do analisante, mas a gente não é muito complacente com a resistência do analista, né? Toda a discussão que eu tentei fazer em torno dessa história, né, é que há resistência ao processo, né? Porque a gente, de modo geral, tende a querer deixar coisas difíceis, né, quietas, e nesse sentido, ela já está na aula, Inês, já autorizei. É, a gente tende, né, a deixar essas coisas difíceis aí, é, enfim, sem querer mexer, né? Tem alguma coisa que passa por aí e tal. E, e aí a gente vai, é, enfim, me perdi um pouco aqui no raciocínio, né? Mas a ideia que foi trabalhada até agora é um pouco isso, né? Que a psicanálise concebendo um sujeito como um sujeito dividido, né? Entre consciência e inconsciente e tal, alguma coisa, quando se propõe a fazer uma análise, começa a se mexer um pouco com isso, assim, né?
não somente em análise, isso se mexe às vezes porque se ouviu uma coisa, ou porque alguém nos disse algo, ou porque a gente pensou. Mas é óbvio que o processo da análise é um processo em que intensifica essa história, né? Então, o grande lance aqui é justamente o analista estar consciente de que há resistência do analisante, mas o analista ele não pode ser essa pessoa que vai junto com a resistência do analisante, né? A grande, talvez, sacada da história é essa, né? É não se confortar com a resistência do analisante, que vai aparecer. O processo ele tende a emperrar quando a gente simplesmente, o analisante resiste, e aí o analista também resiste, nesse sentido, a tentar avançar num ponto, né? Então, eu acredito que isso coloca no colo do analista uma certa responsabilidade de condução. Isso coloca no colo do analista, né, um certo cuidado, assim, né? É claro que essa responsabilidade ela tem que ser também assim muito cautelosa, né? O Freud fala uma coisa no texto O Início do Tratamento, que inclusive é um texto que nós vamos logo mais discutir, é o nosso próximo texto, né? Ele fala uma coisa que é no mínimo curiosa. Ele fala assim, olha, eu nunca meio que convoco um paciente, né, a voltar a fazer a análise quando, de alguma forma, eu sinto que a transferência não foi estabelecida, né? Ele dá a entender alguma coisa assim, olha, quando o paciente já desiste assim, né, na primeira, segunda, terceira semana, ele já vai lá e não volta, né? O Freud tinha por opção, ele não dizia que isso era uma regra, né? Mas ele tinha por opção por não chamar mais, né? Esse paciente que já está ali, que já no início, né, já apresenta essa recusa e sai fora, né? O Freud tinha essa opção por não convocar mais esse paciente, né? Segundo ele, era uma cautela que ele tinha para não ficar fazendo falsas promessas, né? Essa é uma outra característica também que eu acho que é muito própria assim da psicanálise. A psicanálise ela tem um poder preditivo muito baixo, né? A gente não tem muita certeza assim se um tratamento vai funcionar, se o que a gente vai fazer lá vai dar certo ou não vai, né? A gente não fica muito prometendo nada, assim, né? É sempre uma aposta de que vai ser possível, assim, né? Mas o encontro entre um analista e um paciente depende de muitas coisas, assim, né? É uma situação meio complicada, às vezes, principalmente para quando a gente está começando, né? Porque é óbvio que quando alguém vai procurar a gente, né? A gente parece que, assim, talvez num certo formato, né? Capitalista de prestação de serviço, parece que a gente, não, está contratando o serviço, eu tenho que ofertar um negócio em troca, né? Eu acredito que a análise subverte um pouco essa história, né? Porque a análise, assim, olha, realmente, você está contratando um serviço, mas eu não tenho muito como te dar uma garantia que esse negócio aqui vai funcionar, não, né? Depende aí de um empenho seu, depende, né, da gente conseguir recortar algumas questões. Esse caminho que se percorre ao longo de uma análise entre um analisante e um analista, ele é muito assim, né? É muito singular, assim. Acho que eu já comentei um pouco isso com vocês, né? Eu sofria muito quando eu comecei a atender, porque quando o paciente ia embora, desistia, né? Eu entrava numa culpa radical, assim, achava que tinha um problema comigo, fiz uma condução errada, né? Às vezes até sim, né? Porque quando a gente começa, a gente é dado alguns equívocos mesmo, mas às vezes era simplesmente porque não bateu, a transferência não rolou, a coisa não se deu, né? Hoje em dia eu fico um pouco mais em paz com a ideia, porque eu não tenho muito mais essa pretensão, ou porque eu não suponho muito mais de que todo início de uma terapia vai engatar num processo analítico, assim, né? Nem sempre engata. Então, eu acho curiosa e eu acho que hoje em dia eu consigo, assim, entender um pouco essa recomendação do Freud e eventualmente eu a sigo também, né? Quando um tratamento ele não se inicia, a análise não se dá, talvez não tenha que ficar muito convocando mesmo não, assim, né? Tem que ter uma cautela, porque essa convocação pode passar assim por uma suposição de que talvez você está prometendo algo, talvez você vai fazer algo, né? Eu acho que tem que sempre ter muito cuidado com esse efeito e com isso que você está transmitindo para o paciente, assim, né? Porque a gente está o tempo inteiro transmitindo coisas para ele. E uma dessas coisas que talvez a gente tenha que ter, assim,
um certo cuidado em estar transmitindo essas promessas de cura, as promessas de que, né, de que algum determinado sintoma vai resolver, né? Não sei se eu citei esse exemplo para vocês, né? Eu lembro que eu atendia um paciente, e era um paciente que ele tinha uma questão assim, de um ciúme patológico, né? Tinha claramente assim, ele tinha um traço paranoico bem consistido, assim, né? E ele tinha assim uma suposição radical, assim, patológica de que ele estaria sendo traído o tempo inteiro, né? E isso tudo, qualquer coisa era coisa, ele ficava assim. Isso não era um paciente com um ciúminho bobo, sabe, gente? Era um paciente assim, estruturalmente com a paranoia consistida, assim, né? E ele tinha essa coisa, né? E ele tinha consciência de que ele tinha essa coisa. E aí e era curioso, né? Porque ele dizia que o avô dele tinha esse negócio, o pai dele tinha isso e ele tinha isso também. E ele dizia que ele já via o filho dele de alguma forma já entrando um pouco nessa coisa também, né? O filho dele era um adolescente e tal, e ele já via um pouco isso. Aí teve uma determinada sessão lá que ele, de modo muito direto, me abordou e perguntou: você acha que eu tenho como me livrar disso, né? Você acha que eu tenho como fazer com que esse negócio suma da minha vida? É difícil, assim, né? Porque se você vê, pô, esse negócio tá desde o avô, né? Tá aqui, nessa pessoa adulta, o sintoma já constituído, né? Isso já está sendo transmitido para o filho. É muito perigoso, né? Eu dizer para ele: não, tem como sim, né? Não, isso aí vai ter como ser resolvido, né? É uma cautela que às vezes a gente tem que ter, assim, né? O que eu disse para ele foi: olha, deixa eu te escutar um pouco mais, né? Eu saí um pouco pela tangente, assim, né? Não, deixa eu te escutar um pouco mais, está cedo para eu dizer qualquer coisa, né? Vem aqui, você precisa falar mais disso, né? E tal. Mas eu achei que foi uma condução razoável, né? Porque assim, eu não prometi nada, disse que ia curar, mas também não disse que não ia, né? Quem sabe, né? De repente ele estabelece uma outra relação com isso, né? Então deixei assim uma coisa meio no campo do enigma mesmo para ele, porque acho que a gente tem que ter um cuidado com essas promessas, assim. Acho que a gente tem um cuidado aí com essa coisa que às vezes pode, inclusive, inviabilizar o tratamento, né? Quando a gente começa a fazer algumas promessas e o paciente vai verificando nele mesmo de que a coisa não está muito assim, do jeito que em algum momento se supôs, ou em algum momento se deu a entender, assim, né? Eu acho que sempre é válido em algum momento. Acho que isso pode ser feito assim de uma forma mais informal, né? Sem muito uma coisa assim não tão contratual, mas acho que é importante em algum momento numa análise um certo alinhamento de expectativas, assim, né? O que o paciente está procurando, o que você pode ofertar, né? É legal que isso também não fique muito assim solto demais, eu penso, né? Ou pelo menos é assim que eu conduzo, pelo menos é assim que eu faço lá na minha prática, né? Mas isso tudo eu estou falando porque a gente começou com essa história, né? E essa caracterização do paciente de que ele não quer mudar, que ele não quer saber, não por uma escolha própria, mas por uma resistência estrutural dele, né? E aí alguém poderia se perguntar, como o autor do livro se pergunta: bom, mas se o paciente não quer mudar e se ele não quer saber, né? Para que esse danado vai procurar uma terapia, assim, né? E é aí que está o grande lance, né? Essas pessoas normalmente procuram a terapia porque o que sustenta essa pessoa não querer saber e o que sustenta essa pessoa não querer mudar é justamente porque o sintoma produz uma satisfação. Essa história que a gente conversou, né? Nós, assim, temos um certo amor ao nosso sintoma. E ir na direção da mudança, e ir na direção do saber, né, um pouco mais, é abrir mão dessa satisfação que o sintoma produz, né? E é aí que está o conflito, é aí que está a dificuldade, né? Bom, se eu avanço na mudança, se eu avanço em querer saber mais, eu vou ter que perder a satisfação do meu sintoma, assim, né? Só que o que acontece, né, é que no fundo os sintomas eles não produzem satisfações eternas. As satisfações que esses sintomas produzem, elas tendem a ser datadas, né? O sintoma normalmente, pelo menos sob uma certa leitura aí da psicanálise, é como se ele tivesse dois tempos, assim, né? Ele tem um tempo que protege, ele tem um tempo em que ele nos adapta, e justamente por essa adaptação e essa proteção, né,
a gente vai adquirindo afeto e amor pelos nossos sintomas, mas tem um determinado momento em que ele para de funcionar, né? Tem um determinado momento que essa satisfação, que me fez, inclusive, me apegar radicalmente ao meu sintoma, ela meio que começa a ir embora, assim. Ela já não, o sintoma ele já não consegue operar e ele já não consegue conter uma coisa que ele ficou contendo durante um certo tempo, assim, né? E aí o que está em jogo é um pouco essa história, assim, né? Os sintomas, de alguma maneira, né, eles podem se intensificar. Uma pessoa que simplesmente tinha uma ansiedade passa a ter uma agorafobia, né? E aí esse sintoma vai ficando uma coisa assim, ele já sai dessa coisa do benefício e começa a trazer mais custo, assim, né? O sintoma da pessoa, que ela é tão apegada, né, pode começar a trazer conflito nas relações que ela estabelece com as pessoas, né? Tem pessoas que ficam tão obsessivas com o seu próprio sintoma e querem fazer a coisa sempre sintomaticamente, que isso começa a gerar confusão com outras pessoas, né? Porque, usualmente, se relacionar com as pessoas inclui um pouco, né, a gente abrir mão do próprio sintoma, ou inclui a gente abrir mão das nossas próprias preferências, né? Porque se a gente fica querendo se relacionar o tempo inteiro com as nossas próprias preferências, com os nossos próprios sintomas, a gente começa a ter um conflito nas relações, né? Acho que é o caso aí da minha paciente, né, que eu comentei com vocês, de uma paciente que se queixava, né, de um certo isolamento, de uma certa solidão, mas ao mesmo tempo era radicalmente muito apegada à própria rotina dela, né? Era alguém que gostava lá de ver os vídeos dela, gostava lá de ler os livros dela, de fazer a caminhada dela. Ela não tinha muito espaço para o outro na vida dela, né? Ela tinha espaço para as coisas dela. Ela era radicalmente apegada à rotina dela, né? Até um determinado momento em que ela começou a precisar conviver mais com a família dela, que estava afastada e de repente retornou, né? E aí começou um problema, né? Porque conviver mais com a família dela exigia que ela abrisse mão dessa satisfação, assim. E aí, inclusive, ela vai procurar uma análise por isso, porque tem alguma coisa ali que ela percebe que ela conseguia fazer, agora ela não consegue mais. É claro que, inicialmente, o discurso dela é um discurso de que o outro é invasivo, o outro é espaçoso, o outro me atrapalha, né? Até que tem algum momento que a gente vai costurando isso e aí daqui a pouco eu vou perguntando para ela, pô, mas isso não fala de relações, né? Não é um negócio que você está meio que buscando, né? O quanto que você é apegado à sua rotina, assim, né? Então, assim, o sintoma, o grande lance aqui para a gente entender por que alguém vai procurar uma terapia, já que, em tese, né, ele não quer nem saber e ele não quer nem mudar, é a gente talvez poder sacar que o sintoma ele não produz essa satisfação eterna. Em algum momento ele vai produzir conflito nas relações, ou ele vai se intensificar nesse sentido, né? E aí, se intensificando esse sintoma, a satisfação que ele produz tende a diminuir ou mesmo acabar de alguma forma, né? E aí o sujeito, nessa hora, vai bater na análise, né? O sujeito, nessa hora, vai bater em algum lugar aí. Tá? Então, o que está um pouco em jogo aqui, né, é que, na grande maioria das vezes, e eu acho que isso é algo que vocês podem anotar, né, porque eu constato isso na minha experiência, assim, clínica quase que semanalmente, ou pelo menos às vezes que eu recebo pacientes novos, assim, né? Na grande maioria das vezes, um paciente que está inquieto e que está incomodado com alguma coisa, né? E que vai procurar uma terapia, ele bate na terapia, ele procura uma análise, porque existia um jeito que ele funcionava e que não funciona mais. Sempre tem um negócio que é mais ou menos assim, sempre tem um discurso do paciente que de alguma forma vai estar dentro dessa estrutura. Era de um jeito, funcionava muito bem e agora não funciona mais. Assim, né? Tem algo de um campo que, inclusive, muitas vezes se apresenta em análise como um campo nostálgico. Né? Esse campo de que lá era bom, as coisas lá aconteciam, né? Lá as coisas se davam para mim e eu era mais ativa, eu era mais produtiva. Sempre tem um lá que vira uma espécie de referência do que é bom, assim, né? E sempre tem um agora, né? Que fica muito à sombra desse lá, fica muito à sombra dessa coisa que tive e que agora não tenho mais, assim, né? Então, é muito comum isso acontecer, né? Amanhã ou depois, quando vocês escutarem clinicamente os pacientes, é bem provável que vocês percebam, né, que esse modus operandi aí do paciente entra em crise, assim, né? Ele meio que desmorona. Por isso que o subtítulo desse tópico aí do nosso texto, né,
é a crise do gozo, né? Então, a crise do gozo, né, fala um pouco desse modo de gozar que o paciente estava lá, né, extraindo alguma satisfação desse sintoma, que agora ele não extrai mais, né? Agora ele já não consegue mais ter aquele prazer, que aquele gozo, que aquela fixação, né, que aquela coisa que ele fazia lá sintomaticamente já não produz mais essa satisfação, assim. E aí a gente entra na chamada crise do gozo, né? O autor chega a fazer aí uma consideração em termos desse nome satisfação, né? Se satisfação é o melhor termo mesmo para que a gente possa pensar, né, essa espécie de prazer que os sintomas proporcionam, porque isso dá uma espécie de embolada, né? Mas, pô, como é que alguém está tirando prazer, né, dessa coisa que é, em tese, uma coisa que traz sofrimento, né? E aí ele vai dizer que, de fato, né, talvez essa seja uma objeção que faça alguma razão, talvez satisfação não é a melhor, né, palavra, né? E aí ele vai, para tentar costurar isso, ele vai citando algumas situações, né? Ele dá exemplo de pessoas que estão sempre se queixando, né, mas nunca procuram ajuda, ou que ficam excessivamente culpando os outros pelas próprias insatisfações, né? Eu acho que eu cheguei a comentar disso daqui em algum momento com vocês, né? O quanto que queixa, né, gente? Pessoas muito queixosas, né? Pessoas que estão sempre assim reclamando, tem sempre uma coisa que não está boa, né? A queixa é um negócio meio que impressionante, assim, o quanto que me tire tudo menos a possibilidade de me queixar, né? As pessoas são muito radicalmente apegadas à ideia da queixa, porque isso talvez produza algum alívio, né? Isso, pelo menos eu estou falando, pelo menos eu estou reclamando, né? Pelo menos eu estou dizendo que não está legal, assim. E aí a gente pode, nesse sentido, não que se queixar seja um problema, mas a gente pode se apegar muito radicalmente, a ficar numa posição meio cochosa, assim, né? Ah, as coisas não funcionam, né? Poderia ser de um outro jeito, assim não está bom. A pessoa ela vai entrando numa, que nem ela mesma sabe que ela está entrando, de começar, assim, a ficar muito amarrada, né, a essa condição de queixa, assim, né? Tudo bem, se a pessoa quiser viver assim, né, quem somos nós para dizer qualquer coisa. Agora, uma pessoa que se propõe a fazer um processo terapêutico, talvez vai ter que mexer nessa história aí, né? Uma coisa é a pessoa aí na vida dela, a gente não está aqui para ser o farol moral de ninguém, né? Cada um com o seu cada um aí, né? Agora, num processo de análise, talvez tenha alguma coisa aí que a gente vai precisar, né, ver que tanta queixa é essa, que tanta coisa é essa que ela está assim, né? Estão reclamando, né? Então, sempre cabe essa pergunta, né? Eu acho que em tudo que os pacientes levam para a gente, em tudo que os pacientes se queixam, de uma coisa que eles não conseguem mudar, de uma coisa que fica assim num campo para eles, que é um campo difícil, né? Às vezes essa coisa do sintoma, né? E do gozo em relação ao sintoma aparece um pouco assim, né? Isso é mais forte do que eu, né? Ou às vezes aparece assim, eu sei que eu não devia fazer esse negócio, mas eu acabo fazendo, né? Ou eu sei que eu devia fazer, mas eu não consigo fazer. Sempre aparece assim em torno de uma coisa que é muito difícil para o paciente fazer, né? E aí sempre cabe a pergunta, mas o que mantém o paciente nesse lugar, assim, né? O que mantém o paciente consistindo e mantendo uma certa posição que, inclusive, algumas das vezes ele já até verificou que faz mal a ele, assim, né? Isso não é incomum da gente escutar clinicamente, e aí não cabe, eu penso que não cabe a gente dar essa resposta para o paciente. O que te mantém aí nesse lugar, né? Eu acho que cabe a gente, nessa hora, fazer a pergunta. O que te mantém aí nesse lugar, né? Por que esse lugar se mantém? O que você está extraindo dessa história, né? Aí é botar mesmo o paciente para se questionar, né? Assim, porque talvez ele nessa hora já não está muito se questionando, né? Ele pode ficar muito olhando demais para o sofrimento que isso produz, mas ele às vezes não olha a amarração que isso produz para ele, para que ele mantenha um determinado comportamento, né? Estou lembrando aqui de uma paciente lá que se fazia sempre fragilizada, né? Ela em algum momento ia detectando assim um certo comportamento dela de ir se fragilizando nas relações, né?
E, obviamente, ela demorou a escutar isso, no início não aceitava muito a ideia, né? Mas devagar ela foi, né, sacando que tinha alguma coisa da postura dela nas relações, que era uma relação de se fazendo meio frágil, meio dependente em relação ao outro, né? E aí, em determinado momento, ela se depara com essa questão, mas por que eu faço isso, né? Porque, afinal de contas, eu estou aqui reclamando do quanto que isso me prejudica, eu estou aqui reclamando do quanto que isso me faz... Não é legal para mim, né? Por que eu fico fazendo isso? Aí já é outra, aí, né, assim, já é uma outra pergunta, né? Porque ela já sacou, ela já sabe, mas ela não sabe muito bem por que ela faz, assim, né? E aí, com um tempo maior de análise, né, a gente foi chegando a algumas conclusões de que, no fundo, esse se fazer frágil, né, era uma forma de convocar o outro, assim. Era uma forma de fazer com que o outro a acolhesse, fazer com que o outro desse um lugar de acolhimento a ela, né? Que era um lugar que ela foi privada lá na relação com o pai dela. A relação lá com o pai dela era uma relação em que ela ficou assim, eternamente numa insatisfação de por que meu pai não veio e me acolheu, né? Por que meu pai ele não é um pai amoroso? Isso ficou como questão para ela, né? E aí foi ficando muito claro assim ao longo da análise, né? O quanto que ela, num movimento obviamente inconsciente, sintomático, né? Se fragilizava numa expectativa de fazer com que o outro, né? Buscasse acolhê-la, né? Buscasse assim dar um certo colo para ela, etc, né? Então, não sei, né, se fica mais ou menos claro aí o que eu estou falando, mas é impressionante a trama, né? Eu vejo muito isso, assim, é uma trama muito bem elaborada, né? A gente esconde de nós mesmos, assim, algumas coisas, né, que a gente não é muito óbvio de se sacar, né, e tal, mas é uma trama muito bem elaborada, assim, né? E aí a gente tem que fazer todo um trabalho de desamarração dessa trama aí, para inclusive buscar, né, algumas razões de por que comportamentos obviamente destrutivos, né, são comportamentos que às vezes a gente dá manutenção, assim, né? São comportamentos que às vezes a gente não entende a razão pela qual a gente faz isso, né? Mas às vezes a gente faz, né? De um ponto de vista, né, de uma subjetividade estritamente inconsciente, é possível ter gozo em coisas, né, que em consciência a gente jamais admitiria, assim, né? Essa história é sempre polêmica, assim, né, que dá muito pano para manga quando se discute isso, né? Mas de um certo ponto de vista psicanalítico, de uma subjetividade estritamente inconsciente, é possível que algumas pessoas possam ter gozo em apanhar, né? E isso não exclui a categoria de vítima, né? Eu posso dizer que alguém tem gozo em apanhar e ainda assim ser uma vítima de uma violência. Mas isso não exclui o fato de que talvez a pessoa, né, assim, tenha alguma questão ali que faz com que ela vá se colocando em situações, né, em que ela busque um gozo em apanhar nesse sentido. Isso não tem nada a ver com culpar a pessoa, né? Isso tem a ver com que, às vezes, a amarração que a gente faz em relação aos nossos desejos, né, elas não são muito organizadas, né? Elas não são muito limpinhas, né? Eu não sei se já falei isso aqui, talvez eu esteja sendo repetitivo, né? Me desculpe se eu estiver sendo repetitivo, é porque está vindo o exemplo, eu estou falando, né? Eu lembro de uma paciente lá que ela dizia para mim, né, que ela não sabia o que acontecia com ela, mas ela sabia que ela sentia uma forte atração por homens que ela nomeava de sujos, né? Eu não sei o que acontece, Francisco, mas quando eu vejo um homem sujo, aí esse negócio me dá um negócio aqui dentro e que eu quero conhecer, eu quero me aproximar, né? E por sujo ela estava querendo dizer assim, homens com um certo estereótipo de nóia, né? Um certo estereótipo de craqueiro, assim, né? É óbvio que em sã consciência ela, pô, mas é óbvio que isso não é legal, né? É óbvio que eu acho que isso não vai me fazer bem. Mas ela não conseguia muito bem entender por que ela sentia essa mega atração por homens que ela nomeava de sujo, assim, né? E ela estava lá na análise tentando falar disso. Então, acho que quando a gente está assim, num campo dos desejos, né, num campo do inconsciente, a gente vai vendo que a gente não é muito organizado, não. Assim, né? Que a gente tem uns desejos meio malucos para as coisas mesmo. Né? Então, voltando aqui um pouco, né? Ainda um pouco sobre essa discussão aqui que está sendo feita, né? Sobre esse termo satisfação, né?
o autor aí vai sugerir a gente pensar a coisa menos na caixinha, né? Menos assim, prazer para lá, desprazer para cá, né? É como se as experiências dos extremos, o prazer e o desprazer, ele pode estar misturado, assim, né? Tanto é que ele comenta, às vezes tem algo que o sujeito tem uma experiência tão prazerosa que aquilo chega meio que doer, assim, né? Ele dá o exemplo aí do clímax sexual, né? O clima sexual, o orgasmo, né? Assim, é uma coisa que é tão prazerosa que a gente chega a ficar meio fraco ali, né? Tem uma coisa que acontece que dá uma dor, talvez não é uma dor no sentido físico, né? Mas é uma espécie assim de desmonte, né? Propriamente. Ou o contrário, a coisa pode ser tão dolorosa que isso pode se tornar prazerosa, assim, né? Os exemplos maiores que nós temos disso são das pessoas masoquistas, assim, né? Então, eu acho que a psicanálise ela percebe assim, um ponto nas coisas do prazer e do desprazer, que quando a gente está pensando na coisa do extremo, né, o prazer ele não é tão assim binariamente separado do desprazer. Essa coisa está meio relacionada, essa coisa está meio embolada uma coisa com a outra, né? Então, eu acho interessante assim, a gente tentar pensar a coisa menos dual, menos binária, menos polarizada, né? Eu sei que a nossa cabeça, de modo geral, é uma cabeça muito cartesiana, né? Em que a gente fica assim, pensando as coisas em binarismos, né? Ou lá, ou cá, ou eu, ou outro, né? Mas pelo menos o que a gente percebe quando a gente está dentro de um campo de uma psicanálise é que a coisa não é muito binária, a coisa não é muito cartesiana, a coisa ela tem uma amarração assim de uma lógica aí que é uma lógica, inclusive que comporta contradições, né? Inclusive que comporta coisas, né? Que a gente, pô, mas isso não faz sentido. Exatamente, não faz sentido, né? Mas eu acho, no mínimo, curioso o quanto a psicanálise ela pega essas coisas que são contraditórias, né? Que moralmente parecem equivocadas, né? Mas ela quer entender, ela quer, pô, mas o que tem, né? O que, pensando na minha paciente aí, né? O que é esse homem sujo, né? Porque o que está em jogo aí, né? A gente não está muito preocupado em corrigir isso. Não, né? Você não pode se relacionar com homens sujos, né? Isso é errado, isso vai te fazer mal, né? Isso não é um negócio muito que a gente se preocupa. Então, vai propor, mas o que está fixado aí, né? Por que tem um prazer que se direciona para essa história, né? O que você pode falar mais disso, assim, né? Eu vejo muito que tudo que eu leio, né, sobre técnica psicanalítica, a gente não está muito preocupado em corrigir, assim, não é muito esse o horizonte, né? É como se a correção fosse um subproduto da análise, né? Que pode acontecer ou não, assim, né? Eu não acreditaria que esse assim, é o primeiro objetivo de análise é você ficar corrigindo e mudando o comportamento das pessoas, né? De modo muito ostensivo, obsceno, assim. Não é muito isso a preocupação, né? Mas, enfim, o autor aí vai dar essa volta toda, né, sobre a discussão do termo satisfação, porque ele vai sugerir que a gente substitua essa ideia de uma satisfação na insatisfação pela ideia de gozo, né? Afinal de contas, o gozo na psicanálise não é uma coisa boa, né? O gozo é uma coisa mortífera, e aí esse termo é um termo, né, lacaniano, né, é ausente no Freud, mas o gozo a gente pode pensar um pouco assim, né? Tem muitas formas de se definir o que é um gozo, mas o gozo a gente pode pensar um pouco aí nessa história, né? Essa coisa que comporta uma satisfação numa insatisfação, né? O gozo é essa coisa que vai mortificando a gente, né? E que a gente, nessa mortificação, não consegue muito abrir mão dessa história, né? A gente fica ali muito apegado a essa mortificação e tal, né? Daí, talvez, novamente, né? Quando a gente está no campo da psicanálise, a gente vai percebendo que a gente não tem desejos que são desejos só limpinhos, né? A gente não tem desejos que são desejos somente conformados à moral social, assim, né? Muitos dos nossos desejos são destrutivos, muitos dos nossos desejos são perversos, né? Muitos dos nossos desejos, às vezes, passam, né, por querer mal aos outros, assim, né? É uma discussão que, mais recentemente, eu tenho feito dentro das aulas, assim, né? A gente costuma achar que a gente está sempre querendo o bem da humanidade, né? Talvez, se você se conhecer um pouco mais, né, você vai perceber que às vezes nem é sempre assim, né? Às vezes tem muita coisa aí que você farinha pouco, meu pirão primeiro, entendeu? E é assim que é mesmo, né? A gente tem um lado aí que é meio esse lado aí, né? E aí eu trouxe essa frase, né, que estava aí prevista. Eu lembro que teve uma aula aí para trás que a Guta
até citou, né, que é uma frase da Clarice Lispector, é aquela velha história, né, gente? É impressionante, eu pelo menos acho isso impressionante, o quanto que a psicanálise, né, ela busca muito da sua fundamentação, nem sempre no campo da ciência, mas muitas vezes ela busca a sua fundamentação no campo da arte, né? O Freud dizia que os artistas precedem os psicanalistas, né? Ou seja, os artistas vão na frente, os artistas são capazes de captar coisas que para a psicanálise é muito rico, isso que os artistas captam, né? E que às vezes a sensibilidade do cientista é uma sensibilidade que capta muitas coisas, mas que não capta às vezes algumas coisas que os artistas captam, né? E aí, se inspirando um pouco na arte, né, essa frase vastamente conhecida da Clarice Lispector condiz muito, né, com o que a gente está falando aqui, que é essa ideia, né, de que até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso, né? Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro, né? Essa frase eu acho genial, assim, né? E eu acho que é uma frase que está aí já saindo da Clarice, né, e vindo para o contexto clínico, é uma frase que vai deixar pelo menos o analista em alerta, né? Cuidado com essa história de querer ficar retirando sintoma muito rápido de paciente, assim, né? Esse negócio de você querer fazer uma abordagem excessivamente diretiva, então o seu problema é esse, nós vamos trabalhar nesse foco, entende? Ser humano, gente, não é máquina que você troca peça, assim, né? Não é, pelo menos não é muito assim que a gente vê. Nós vamos tirar toda a negatividade da sua existência e vamos botar toda a positividade aí na sua existência e você vai ser alguém feliz, simpático, bronzeado e fit, né? Sei lá como que é o desejo das pessoas aí. Mas entende o que eu estou querendo dizer? Assim, né? Eu acho que a psicanálise ela entende que o sintoma ele está ali compondo uma coisa, né? Ele está ali sustentando esse edifício dessa pessoa, né? E às vezes você, como analista, fazer uma abordagem excessivamente diretiva, né, onde você vai retirar esse sintoma, você pode produzir uma fobia, né? Você pode produzir um pânico, assim, né? Porque a pessoa se sustenta no sintoma dela. Se você tira o sintoma dela, ela despenca, ela cai, ela desmorona, né? O Antônio Carlos, né, que é um psicanalista aqui de Vitória, que eventualmente eu escuto ele falar e tal, ele traz um exemplo que eu acho que é muito, muito coerente nesse sentido, né? De um caso clínico lá que ele atendeu, e que ele dizia que tinha uma paciente que dizia para ele assim, que a paciente pedia para ele para que ele não tirasse o medo que ela tinha das coisas. Porque aí ele perguntava por quê. Aí ela dizia, porque eu sei o medo que eu tenho das coisas. Se você tirar o medo que eu tenho das coisas, como é que eu vou saber do que eu tenho medo? Né? Então, eu acho que é um exemplo interessante, assim, né? É uma situação clínica, né? Que mostra para a gente o apego ao sintoma, né? E mostra o quanto que esse saber do que eu tenho medo também localiza a pessoa num lugar, assim, né? Eu sei que está claro para mim, né? Eu sei que eu tenho medo desse negócio aqui. Se você tirar esse medo de mim, eu vou ficar meio no desconhecido, né? Eu vou ficar assim meio que sem saber o que fazer. Então não é que não se trata, né? De talvez com muito tato, com muito manejo, né? De meio que ver se esse medo vai embora, assim, né? Mas eu acho que tem uma questão do ritmo aqui, tem uma questão do tempo, tem uma questão da gente não entrar numa de costura ortopédica, né? Vamos pensar dessa forma, né? Como se a gente pudesse simplesmente ir lá e ortopedicamente, mecanicamente, a gente pudesse ir lá e tira para cá e tira para lá, né? Não vai ser muito assim que a gente vai operar, não vai ser muito assim que a gente vai trabalhar. Né? Algumas pessoas podem olhar para isso e dizer, professor, isso é muito complicado, né? Isso é muito demorado, isso aí, né? As pessoas não vão gostar, né? Pode ser, né? Eu acho que algumas não gostam mesmo, né? Não vai servir mesmo para todo mundo, né? Eu já disse isso aqui, talvez de algumas outras vezes. Não tem-se muito essa pretensão, assim, né? De criar assim, um método que vai servir para todo mundo ou que tem que agradar as pessoas, né? Tem um método, que é um método que eu acho que tem toda uma fundamentação, tem toda uma ética que se segue, né? Assim, eu não gosto muito dessa ideia, que eu acho que eventualmente circula muito na psicologia, de a gente ficar fazendo uma terapia que tem que ficar agradando o paciente, né? Terapia às vezes desagrada mesmo, né? Terapia não é um negócio assim que a gente tem que ficar
muito de par demais com o paciente, né? Achando o tempo inteiro quase pedindo desculpa, né? Porque fez uma coisa ou outra. É claro que tem que ter um vínculo transferencial, tem que ter uma identificação, né? Tem que ter uma empatia, óbvio, isso tudo tem que ter, né? Mas isso não pode ser a tônica do tratamento. A tônica do tratamento não é você ser legal com o seu paciente e deixar ele feliz o tempo inteiro, né? Eu fico até equivocando o quanto que isso é assim, algo verdadeiramente terapêutico, né? Quando você entra numa, assim, de ficar querendo fazer par demais com o paciente, querendo ser amiguinho demais com o paciente, né? Às vezes isso, inclusive, impede da gente fazer o nosso trabalho, né? Eu lembro de uma situação clínica em que eu me peguei, assim, né? Sendo muito cordial demais com o paciente, né? Sendo muito, assim, muito simpático demais, né? O paciente tinha lá dificuldade de horário, eu me desdobrava para conseguir um horário com o paciente. Eu estava ali todo cordial com o paciente, né? Mas nem percebendo. Mas em algum momento eu escutei, assim, por que eu tô sendo tão legal com esse paciente? Não que eu não possa ser legal, né? Não se trata de não ser legal, mas no mínimo em algum momento eu me vi me fazendo, por que eu estou sendo tão legal com esse paciente, né? E aí devagar eu fui escutando isso e descobri que o paciente lá trazia questões que me lembrava questões familiares, mais pessoais, né? E que eu estava meio que querendo ali resolver uma coisa que era minha, não era dele, assim, né? Então, tem que ter um cuidado com essa história, né? Eu acho que tem que ter uma coisa aí que tem que ter, assim, cuidado, né? No sentido de que às vezes a gente pode não fazer o nosso trabalho como a gente talvez precisaria fazer, assim, né? Tranquilo, gente? Até aqui? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Posso seguir, então? Beleza. Então, a crise do gozo é um pouco essa história, né, gente? O autor vai dizendo aí pra gente, uma coisa que me parece verificável, né? A maioria das pessoas nega obter esse prazer com seus sintomas, né? Mas é possível observar um pouco esse desfrute, né? Ou esse prazer que vai se extraindo aí do sintoma, né? Claro que se você diretamente perguntar isso para um paciente, né? Você percebe, né? Você está vendo o quanto que você extrai prazer, né? Do seu sofrimento? Ninguém vai dizer, né? Oh, sim, eu percebo, né? Mas essa é uma constatação que se chega, né? Talvez costurando, manejando, etc, etc, né? Isso se chega. Então, a terapia, normalmente, eu torno a dizer, né, é algo que é constante, verificável. A terapia, normalmente, o sujeito procura uma terapia quando a sua forma favorita de obter gozo entra em crise. Isso é a crise do gozo, né? E, às vezes, o pedido é justamente esse, né? Olha, eu estou aqui porque as coisas funcionavam de um jeito, agora elas não funcionam mais, e eu gostaria que você me ajudasse a fazer com que as coisas voltem a funcionar como elas funcionavam antes, né? E é um pedido que a gente não tem como atender, né? Que a gente não atende e que a gente não tem, mesmo que a gente, né, quisesse atender, a gente não tem como atender. Porque uma vez que o gozo entra em crise nesse sentido, né, não tem como resgatar mais isso. É aquela velha metáfora, né? Um vidro, né, quando se quebra no chão, não tem como mais juntar aquilo, né? Pode fazer um remendo aí, né? Mas se trata de uma outra coisa, né? Eu acho que o que a análise vai... E esse também pode ser uma dificuldade muito comum na análise, né? Eu acho que a análise vai propor uma outra coisa. Aquilo tem que ser... aquilo tem que ser ficar no passado, assim, né? Aquilo tem que ser deixado para trás, né? E aí, de novo, né? Eu, mais uma vez, talvez porque estou aqui dentro da discussão da psicanálise, mais uma vez eu vejo assim, o quanto que o Freud, nesse sentido, ele consegue captar com muita acuidade, né, uma dessas coisas. Uma das maiores dificuldades humanas é perder uma satisfação que uma vez foi obtida. Assim, né? É impressionante o quanto que a gente perde tempo, arranha, dá voltas, né? Quando a gente obtém uma satisfação, a gente inicialmente quer repetir essa satisfação, né? A gente fica assim meio que num movimento de querer sentir aquilo novamente, né?
inclusive, às vezes, levando isso para as relações que não tem nada a ver, né, com a origem dessa obtenção de prazer, assim, né? E aí, numa dada altura, se a gente chega à consciência de que não vai se obter mais aquela satisfação, ainda assim a gente ressente muito abrir mão, né, da ideia de que não vai poder obter uma satisfação mais uma vez que foi obtida. Assim, né? Acho que o Freud, naquele texto lá, Transitoriedade, ele foi muito feliz, né, quando ele recorta isso assim de maneira mais direta, né, essa ideia de que como nós temos dificuldades de fazer uma renúncia de um prazer uma vez obtido, assim, né? Isso clinicamente é óbvio, né? Quando o paciente ele chega lá dizendo, eu quero voltar ao que era antes, eu não quero uma outra coisa, né? Mas e aí, se não tem como voltar ao que era antes, né? Como é que vai ficar, assim? Então, assim, né? Natural é sempre uma prova complicada, mas é relativamente, assim, lógico, né? É lógico, você obteve uma satisfação, você sentir que você era mais feliz lá, né? E que agora não está legal, você vai voltar, né? A sua ideia ou o seu comportamento para tentar voltar àquele ideal, assim, né? Mas essa também já é uma outra discussão. A gente sabe que produções de ideais, né? Subjetivos, assim, é sempre algo um pouco infértil, assim, né? A gente fica criando coisas que gostaríamos de ser, mas não coisas que somos, né? Eu acho que o maior perigo dessa história, da gente ficar muito preso, né, a ideia de querer voltar a uma coisa que já se teve, que não se tem mais, assim, né, é justamente uma negação das coisas de agora, assim, né? O agora sempre fica muito à sombra disso que se foi, né? E aí é uma injustiça com o agora, assim, eu penso, né? Você às vezes não consegue, inclusive, apreciar e usufruir das coisas que você está vivendo agora, porque as coisas estão muito à sombra de ontem, né? E ontem era mais legal, né? Essa também é uma discussão, né, muito radicalmente psicanalítica. Algumas pessoas, inclusive, definem a neurose dessa forma, né? A neurose é a nostalgia do paraíso perdido, né? O neurótico ele está sempre assim, numa queixa de que houve uma vez, ou houve um lugar, ou houve uma situação em que ele era mais feliz, né? Assim, é muito comum a definição da neurose como a nostalgia do paraíso perdido, assim, né? Ele fica um pouco nessa história, né? Agarrado aí um pouco dessa história. E incluído nisso tem a nossa sensibilidade em relação à perda, né? Os seres humanos, de modo geral, eles reagem muito mal à ideia de que tinha algo que eu não tenho mais, né? E isso que eu tinha e que eu não tenho mais, quando eu tinha, era melhor, né? Mas, no fundo, quando você verifica um pouco, será que ontem era tão melhor assim do que hoje, né? No fundo, é como se a gente olhasse para esse ontem com mais brilho, porque a gente sabe que perdeu. Não é que ontem era melhor, né? É porque já não é mais possível, assim. Essa é a grande história. E isso que é perdido, a gente tende a acrescentar um brilho a mais, assim, né? Porque eu tive e não tenho mais. É como se a gente tivesse, assim, uma sensibilidade para isso que é perdido. Isso que é perdido tende para nós, de alguma forma, né, a nos atrair mais, né? Algo que a gente supõe que é melhor, né? Então, quando você verifica com a pessoa devagar, né? Mas vem cá, o ontem era só paraíso, assim, né? Não tinha problemas, não tinha dilemas, não tinha conflitos, né? Você vai percebendo que isso se trata muito mais de uma espécie de construção imaginária, de que ontem era melhor do que hoje, né? Uma construção de que algumas coisas eram melhores, mas nem tudo era melhor, tinha um monte de outros problemas, né? Assim, do que de fato a gente percebe assim, a gente consegue dar alguma constatação a essa ideia de que havia um paraíso mesmo, assim, né? Se a gente estiver falando de uma neurose, eu não vou generalizar isso para todo mundo, mas se a gente estiver falando de uma neurose, né, é relativamente comum, assim, de a gente perceber essa nostalgia do paraíso perdido e de um paraíso imaginário, de um paraíso que parece que é constituído imaginariamente, porque lá se tinha uma coisa que não se tem agora. Mas lá também não se tinha muitas outras coisas que se tem agora, né? Então, não sei se ficou muito abstrato o que eu estou trazendo, né? Mas eu espero que tenha ficado claro, assim, um pouco essa espécie de relação que a gente estabelece com a perda, né? A perda é uma dessas coisas aí difíceis para a gente, né? A gente não... Principalmente perda de coisas a quais nós somos apegados, assim, né? Coisas que fizeram algum sentido aí para a gente e tal, né?
Então, o analista, gente, ele não vai, né, propriamente dizer que sim, vamos resgatar isso que foi perdido, né? Ao invés disso, o analista oferece uma outra coisa, né? O analista oferece aí uma satisfação substituta diferente, né? Que é a estranha satisfação da relação transferencial que vai se estabelecer e da decifração do inconsciente. É como se a gente trocasse, né, um pouco essa ideia de que, olha, isso não tem como, mas eu posso te, talvez, ofertar uma outra coisa, né? Tem alguma... É claro que isso não é dito assim, tão, né, claramente, explicitamente, mas isso vai se dizendo, né, ao longo de um processo analítico. O paciente vai percebendo que alguma coisa que o analista vai devolvendo para ele é alguma coisa que vai dizendo para ele, olha, não tem como mais, né? Aquilo que foi, assim, né? Tem umas outras coisas aqui que a gente pode, talvez, né, ver se você acha interessante, assim, né? E essa outra coisa que a gente vai ofertar é um pouco o saber mesmo, né? É um pouco a decifração desse saber que não se sabe que sabe, né? É um pouco essa decifração de você, talvez, assim, poder, né, enxergar melhor o seu funcionamento, assim, né? É um pouco isso que o analista vai ofertar. Por isso, gente, que o autor faz uma discussão, que eu acho que é uma discussão que tem algum mérito, né? E que não é nenhuma detração, mas é alguma discussão que tem algum mérito. Por isso que para a psicanálise se encaixa muito mal a ideia de cliente, né? A gente sabe que tem algumas abordagens em psicologia que trabalham com a ideia de cliente, né? E talvez isso sirva lá para o que eles estão fazendo. Eu não estou nem criticando o uso que as outras abordagens fazem desse termo, mas para a psicanálise funciona mal a ideia de cliente, né? Porque a ideia de cliente dá uma ideia muito contratual, né? Dá uma ideia de que, bom, eu venho aqui, eu quero uma coisa e você me dá essa coisa, né? Mas não é isso que a gente faz, né? O analisante chega lá, pede uma coisa e a gente dá outra para ele, né? Então não é muito cliente nesse sentido formal, capitalista, né? De que eu contrato um serviço em que eu quero uma determinada coisa, eu vou obter essa determinada coisa. A gente acha que, inclusive, se fosse possível de dar essa determinada coisa, que isso poderia até, inclusive, fazer mal assim, para a pessoa, né? É uma outra discussão, talvez valha a pena assim, a gente conseguir discutir cedo ou tarde, né? Será que as pessoas sabem, né, o que é melhor para elas mesmas, assim? Tem hora que eu duvido radicalmente disso, assim. Eu tenho muitas dúvidas se as pessoas sabem, de fato, o que é melhor para elas mesmas, assim, né? A gente pode até entrar num... Não, né? Cada um com seu cada um sabe o que é melhor para si, assim, né? Eu tenho um pouco de dúvidas se as pessoas sabem o que é melhor para elas mesmas, assim, né? Depois de um certo tempo fazendo clínica, né? A gente talvez vai desconfiando desses negócios, assim, né? Tem hora que eu acho que as pessoas não sabem o que é melhor para elas mesmas. Pelo contrário, é o que eu estava dizendo antes, né? Às vezes há muitos desejos destrutivos, às vezes há muitas coisas em nós que está longe de ser uma coisa nesse sentido que passe por uma ideia de que isso me faz bem, isso me ajuda, né? Pelo contrário, tal. Então, assim, a ideia do cliente, né, é uma ideia que não cabe muito aqui para a gente, né? É uma noção que não é muito, assim, compatível, né, com o que a gente se propõe a fazer. É só uma palavra, alguém poderia objetar, é só uma palavra, mas é uma palavra que compõe muitas significações e representações, né? Então, torna a dizer, quem usa cliente com alguma fundamentação do porquê usa, né? A questão é que, para o campo aqui da psicanálise, não cabe muito, assim, né? Então, é óbvio, né, que o que os pacientes, eles não esperam, obviamente, essa coisa que nós ofertamos, o que eles querem é outra coisa, né? Eles não querem, obviamente, essa decifração, né? Esse saber que ele pode extrair ali e tal, né? Que eu fico pensando, né? Essa coisa também, às vezes, do autoconhecimento, me parece ser uma coisa muito água de chuchu, assim, né? Um negócio muito sem gracinha. Hoje em dia fala muito de autoconhecimento, eu acho que essa coisa também... Eu acho muito que a análise, o autoconhecimento é um subproduto da análise, assim, né? Eu não sei nem muito se a análise ela tem também por objetivo produzir autoconhecimento, né? Eu acho que a análise tem o objetivo de fornecer um espaço de expressão, é isso, assim, né? É fornecer um espaço de fala, é fornecer um espaço mais do que de fala, né? É fornecer um espaço de escuta. É isso que eu acho que uma análise se propõe, assim. Acho que autoconhecimento é um subproduto desse processo, mas nem é uma coisa assim que a gente tem assim como um objetivo primeiro, né? Essa coisa o autoconhecimento e tal, né?
Mas é isso, usualmente os pacientes eles tendem a mais assim, a querer um kit de remendos, né, para consertar, né? Ó, eu sei que essa situação aqui rachou, me dá aí as ferramentas para eu, né, remendar essa rachadura, né? E aí tá tudo bem. Mas não, a gente, olha, não tem muito esse kit não, né? Essa é uma rachadura que vai ficar aí como rachadura mesmo. Rachou, né? Tá rachado, não tem jeito, assim, né? E aí o analista, com muito manejo, ele vai ter que contornar essas demandas do paciente, né? E o paciente, é impressionante o quanto ele insiste, né? De tempos em tempos ele vai te interrogar, de tempos em tempos, e aquele negócio lá, né? E porque eu queria mesmo era resolver esse negócio aqui, né? Ah, mas eu queria deixar de ser assim, eu queria ser uma outra coisa, por que você acha que eu não consigo? Aí você vai ter que ir meio que costurando, né? Porque a análise se propõe a uma coisa, assim, né? E aí a gente oferece não essa satisfação que ele gostaria, mas se oferece outra, né? Às vezes isso pode durar, gente, uma análise inteira, né? Eu tenho pacientes aí que estão comigo já, sei lá, 1 ano, 2 anos, assim, né? E que a gente continua nessa dança desencontrada, né? E aí, mas aí eu quero crer que, pô, se a pessoa está comigo 2 anos e continua fazendo análise, né? É porque essa dança desencontrada está produzindo alguma música, assim, né? A pessoa parece que continua indo lá buscar o negócio, eu continuo não dando para ela esse negócio que ela busca, eu continuo dando uma outra coisa para ela, e ela continua indo lá, assim, né? E a gente está bem nesse desencontro, mas estamos indo, assim, né? Então, entende? É possível relações assim, né? É possível sustentar o que eu te peço, né? Não é o que eu vou dar, assim, né? Lacan tem uma frase, né, sobre isso, que é enigmática, né? Mais uma dessas frases do Lacan que a gente, aqui que esse homem está falando, né? Mas que às vezes, talvez dentro de um processo de análise faça algum sentido, né? O Lacan tem uma frase que é mais ou menos assim: peço-te que ignores aquilo que estou te pedindo, pois não é isso. Em algum contexto lá que ele está discutindo clínica, ele fala alguma coisa assim, né? Peço-te que ignores aquilo que estou lhe pedindo, pois não é isso. Né? Se trata de uma outra coisa. É essa história que ele está querendo dizer para a gente. Eu acho que é um pouco isso que acontece às vezes na análise. Mesmo o paciente formalmente, manifestadamente pedindo uma coisa, às vezes não se trata disso, né? Se trata de uma outra coisa. O exemplo dessa minha paciente, eu acho que é bem ilustrativo, né? Ela continua lá me pedindo uma coisa e eu continuo não dando, eu continuo dando outra coisa. E ela segue no processo de análise, né? Eu quero crer que ninguém fica 2 anos num processo de análise se aquilo, né, não confere algum espaço na vida da pessoa, se aquilo não, né, produz, se ela não reconhece aquele lugar de alguma forma, até porque isso envolve grana, isso envolve tempo, isso envolve empenho, isso envolve angústia, né? Não é muito assim que as coisas funcionam e tal. Então, isso aqui acho que eu já comentei um pouco, né? O analisante pode produzir, ó, os ato falho aí. O analisando pode pedir promessas, né? O analista não promete, não é isso que a gente faz. A psicanálise tem um baixo poder preditivo, né? Mas, às vezes, se necessário, o analista, assim, no limite, né? Para também não deixar lá o paciente sem nada, o analista pode prometer que ele talvez oferte uma nova abordagem das coisas, uma nova maneira de lidar com as pessoas, um novo modo de funcionar no mundo, né? Talvez essa promessa, quando a coisa chega no impasse, né? Quando você tem pacientes assim, excessivamente obsessivos, vamos pensar assim, e que ficam insistindo demais com isso, né? Assim, olha, talvez com o tempo, né, a gente pode descobrir algumas coisas, eu posso te mostrar uma nova forma de se ver, né, as coisas. Quer falar, Renata? O seu áudio abriu aqui. Acho que deve ter sido sem querer que abriu. Ah, agora ela fechou. Deve... Agora abriu de novo. Não sei se ela está querendo falar alguma coisa. Mas, enfim. Então, essa promessa que a gente pode, né, lançar a mão disso num extremo, num impasse muito grande, né, pode ajudar
quando a gente solicita aí o paciente abrir mão de um gozo, de um sintoma, né? Bom, beleza, eu vou abrir mão disso, mas a troco de quê, né? Eu vou abrir mão desse negócio que já me ajudou tanto, a troco de quê, né? Às vezes é preciso mesmo se ter alguma coisa, assim, né? Às vezes é um pouco isso, olha, talvez abrindo mão disso, né? Quem sabe outras coisas não sejam possíveis também. Você também não fala o que que é, né? Isso também é uma das coisas que eu já aprendi em psicanálise. Psicanálise não significa, psicanálise possibilita, né? É uma espécie de jargão que se usa no meio, né? Mas eu vou abrir mão disso em nome de quê que eu vou abrir mão desse sintoma, né? Aí você não vai dizer, não, você vai abrir mão desse sintoma porque você vai se tornar mais isso, você vai se tornar mais aquilo, você vai conseguir isso. Você não vai significar, você vai possibilitar, né? Talvez exista uma outra possibilidade, né? Talvez exista um outro modo, assim, né? E sempre meio reticente, talvez, né? Você nunca é muito afirmativo, assim, né? Quem sabe, né? Alguma coisa pode aparecer aí, né? É um pouco isso. Eu acho que pode parecer pouco, né? E pode parecer para algumas pessoas, assim, uma posição de insegurança, né? Mas eu acho que é exato o contrário, assim. Eu acho que é uma tentativa de ser muito ético e muito seguro, né? Essa coisa meio da reticências, meio da pergunta, meio do enigma, né? É o seu cuidado em não ficar fazendo promessas demais, assim, né? Isso não é à toa. Aí alguém poderia perguntar, né? Alguém poderia também fazer essa pergunta. Tá, professor, mas pode acontecer, né, de uma pessoa chegar lá numa análise sem crise do gozo, né? Pode acontecer de uma análise chegar lá, né? Uma pessoa chegar numa análise e tá muito bem lá com o gozo dela, o jeito que ela tá gozando e tudo bem, pode acontecer, né? E aí a explicação que o autor dá pra gente em relação a isso, né? É que às vezes quando as pessoas que estão em terapia e o gozo não está em crise, usualmente são pessoas que estão lá porque foram mandadas, né? Alguém disse que elas deveriam estar lá, assim, né? Ou um pai que vai dizer para um adolescente, ou um marido, né? Que está lá porque a esposa falou. Esse tipo de demanda eu recebo de vez em quando, né? Sempre tem uns maridos que aparecem lá. Ah, por que você está aqui? Eu estou aqui porque minha esposa falou que eu tenho que estar aqui, que eu tenho problema, né? Aí ele mesmo, para ele não faz nenhum sentido ele estar lá, assim, né? E aí, o que o autor também comenta é que, às vezes, quando você recebe, né, uma demanda de alguém que você vai verificando que esse gozo não está em crise, né, é de se supor que essa pessoa foi mandada, alguém está sugerindo que ela esteja lá, mas que quem está em crise de gozo, na verdade, não é essa pessoa que está lá, mas a pessoa que pediu para que essa pessoa fosse, né? Então, às vezes, isso é mais evidente, né? Às vezes, no caso dos adolescentes, né? Às vezes o adolescente está muito bem, quem está na crise são os pais, assim, né? E aí os pais querem resolver a sua crise achando que é o filho que tem que ir para terapia. E o mesmo se aplica para a situação dos maridos aí, né? Às vezes quem está em crise lá é a esposa, não é o marido, assim, né? Às vezes não, isso é vice-versa, mas é muito comum isso acontecer, né? A pessoa está lá com o gozo dela, e aí o problema dessa história é você ficar assim, né? Cavando e criando problema, né? Um outro cuidado ético que eu acho que a gente tem que ter também, né? A pessoa vai lá, tá tudo bem, ela não quer estar ali, né? Ela não está incomodada, ela não está inquieta. Você vai ficar cavucando e criando problema na cabeça da pessoa, né? Eu, sinceramente, já teve algumas situações clínicas que depois de 2, 3, 4 atendimentos, eu falei, amigão, né? Vamos deixar para você voltar aqui de uma outra vez, né? Não estou verificando muito nada, né? Assim, acho que você está tranquilo, beleza? Beleza, então tchau, 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 né? Não tinha muito que ficar forçando a barra, né? Porque você ficar também numa de ficar cavando o problema, né? Acho que minimamente é legal de verificar, minimamente é legal, às vezes, de você ver se recorta uma questão, mas não dá para você ficar tirando leite de pedra, assim, né? Acho que é um pouco nessa direção. Chico, Pode falar. bom dia. Eu acho que também deve ser muito difícil quando essa pessoa chega ao consultório através de uma demanda do judiciário, por exemplo, né? Isso é muito comum nas varas de família, por exemplo, quando o juiz determina que os pais, um pai ou uma mãe, enfim, por uma série de motivos na relação, tanto na relação parental, na relação pós-divórcio,
faça algum tipo de processo terapêutico ou de análise. A pessoa, de fato, apresenta uma série de sintomas, está ali desgraçando a vida de todo mundo, não consegue se dar conta disso, ela é determinada a realizar um acompanhamento como esse, que, de certa forma, o olhar externo, seja dos técnicos, seja do judiciário, talvez entendam que de fato seja importante para aquela pessoa, mas não há um desejo disso dela, entendeu? E eu Sim. fico sempre pensando, quando isso acontece, que tipo de implicação que esse sujeito tem com esse processo. Porque o analista ou psicoterapeuta tem que ter uma acessibilidade muito grande, porque senão ele foge no primeiro atendimento não volta mais, e muitas vezes aquela criança ali que está em sofrimento vai continuar vivendo sofrimento pelo resto da vida, porque tipo, é o pai que ela tem e vai ter que se haver com isso em algum momento da vida. Não estou dizendo aqui em casos de violência não, tá, Chico? Uhum. Eu estou até excluindo esses casos de Uhum. violência, tipo violência sexual, violência física, eu não estou nem dizendo desses casos, não. Uhum. Mas de relações é, parentais que são, de fato, bastante complicadas para aquela criança, entendeu? Não sei se Sim. você conseguiu me entender. Eu entendi, mas eu entendi que isso é uma celeuma, assim, né? Isso é um problema, né? Porque, de fato, assim, sabe, Guta, eu fico, é um pouco que eu estava falando antes, assim, eu acho que um processo terapêutico ou uma análise pode se dar ou não, assim, né? Talvez isso seja até algum desconhecimento do judiciário em relação ao que a gente faz, assim, né? Ou pelo menos eu posso falar pela psicanálise, né? Eu não acho que um processo terapêutico se dá assim, por combustão espontânea, entende? Tem condições para que esse negócio aconteça, né? E uma dessas condições é o sujeito estar ali não por obrigação, né? É o sujeito estar ali porque em algum momento ele reconhece que tem algo que ele precisa estar ali, né? Então eu imagino que isso é uma celeuma, isso é um problema, assim, né? Mas eu acho que vale, às vezes, a gente fazer aposta. Mesmo o sujeito não querendo estar ali, é legal emprestar uma escuta, emprestar um acolhimento, tentar recortar uma questão, né? A minha preocupação aqui é o quanto que a gente insiste nessa história, né? Porque eu acho que, às vezes, e aí eu estou falando assim, né? Pura suposição, porque não é o meu universo. Às vezes eu acho que o judiciário tem algumas demandas práticas demais que se encaixa mal no que a gente faz, né? Eu lembro de um aluno que veio do direito, né? E eu tinha uma dificuldade de dar aula para ele, porque tudo que eu falava, ele falava, mas tudo que o senhor fala, professor, tudo que o senhor fala cai no subjetivismo, assim, né? Como é que nós vamos resolver esse problema aí, né? E aí eu senti que ele vinha de um lugar que era um lugar muito da resolutibilidade, assim, né? E aí o que eu entendo não é que a gente tem que ser prático ou a gente tem que ser excessivamente subjetivo, né? Eu acho que tem algo aí que assim, tem um modo de se fazer a coisa, né? O modo de se fazer a coisa, eu diria que isso acho que está para toda a psicologia, né? Nenhuma terapia funciona se o sujeito está lá obrigado, assim, né? Talvez a análise tem que se provar, uma terapia Eu tem que acho, se provar, pode falar. eu acho que nesse ponto tem uma questão que é muito sensível, que a gente sempre discute assim com os juízes, por exemplo. O tempo do paciente não é o tempo do judiciário. O judiciário, assim como esse seu paciente colocou, ele é muito objetivo, ele quer essa coisa do binário, sabe? Assim, ou é ou não é, ou vai fazer Sim, ou não vai fazer. E o sim, tempo do sujeito é outro. Às vezes isso pode demorar anos para ele elaborar uma sim, separação, para ele conseguir lidar com as perdas, para ele conseguir se reorganizar, enfim. Mas o judiciário, muitas vezes, a gente tem uma certa parcela que tem até um alinhamento, né? Tem umas aproximações grandes entre o judiciário e a psicanálise, mas talvez de um modo geralzão, ainda é muito complicado conseguir trabalhar de forma congruente entre o tempo do sujeito e o tempo do judiciário. Parece que isso nunca vai se encaixar. Eu acho que isso traz muita frustração para profissionais que estão lá dentro da área do serviço social e da psicologia, por exemplo, em lidar com essas questões, entendeu? Que a gente que está lá fazendo avaliação ou atendendo as partes, tenta, de alguma forma, colocar isso na cabeça do juiz e é muito difícil dele compreender, sabe? Assim, os profissionais de psicologia sofrem muito com isso, posso dizer isso.
Então, eu acho que é uma perda, sabe, Guta? Porque eu acho que são áreas que precisavam dialogar mais, né? Mas eu vejo que tem um impasse assim mesmo, né? Eu vejo que eu não sei muito bem, às vezes pode ser até uma questão da psicologia, no diálogo com o judiciário. A gente tende a achar que é eles, né, que talvez assim não conseguem muito dialogar com a gente, mas tem que entender, né, com calma, que acho que são áreas que, teoricamente, a gente já chegou à conclusão de que são áreas que podem se beneficiar uma com a outra, assim, né? Mas parece que o exercício disso é mais complicado. Você está falando aí, eu lembrei do Antônio Carlos, né? Porque o Antônio Carlos, lá na tese de doutorado dele, ele conta um pouco essa situação, né? De, sei lá, né? De 10 casos que ele escutou lá, um caso entrou em análise, assim, que inclusive é o caso que ele utiliza lá para a tese de doutorado dele, né? Então, 9 não entraram, assim, né? Ele fez uma escuta pontual, né? Não teve transferência e tal. Então, é um dilema. Estamos abertos a um dilema que a gente não tem muito uma solução para isso, assim, né? E que eu acho que talvez se trata de fazer apostas, né? Às vezes vai se dar, às vezes não vai se dar, né? E aí, de novo, né? A gente tem que responder a que demanda, né? Às vezes tem que responder ao judiciário, olha, não rolou, não deu para fazer. O que eu fiquei pensando também, em torno disso que você está trazendo, é a história da internação compulsória, né? Das pessoas que são viciadas em crack, vivem em cracolândias, né? Você vai lá por um decreto de uma lei, né, tira a pessoa do meio da rua e interna ela, assim, né? Entende? Assim, parece ser um impasse semelhante, assim, né? Pelo forte, uma coisa meio assim, né? A contragosto, você vai fazer a pessoa se tratar, assim, né? Eu sei lá, né? Eu entendo o princípio que está por jogo disso, mas eu acho que com isso você tira uma coisa da pessoa, do ser humano, que às vezes é muito difícil de ser resgatado, que é a dignidade, né? A pessoa não está tendo nem mais essa dignidade, assim, de ela por ela mesma, né? Talvez chegando a essa conclusão, eu não sei muito se é possível recuperar isso depois, assim, né? E aí é uma discussão, né? Que você tem pessoas que dizem que existem estudos, né? Que uma pessoa num consumo muito abusivo e muito radical de crack já não consegue mais ter consciência e fazer escolhas, né? Não sei, assim, né? É mais um desses dilemas sem solução, assim, mas que eu diria que talvez essa internação compulsória de ir lá e tirar o sujeito à força não tem que ser a primeira opção, né? Talvez a primeira opção tem que ser ir lá, criar um vínculo, escutar, participar daquele cotidiano bizarro, assim, né? E talvez aí manejando a possibilidade, né? Assim, porque pelo menos aí você conserva a dignidade daquela pessoa de alguma forma, né? Mas talvez tenha algo aí de políticas muito... um exercício político muito prático, assim, né? É a coisa mais imediata que vai produzir um resultado, mas às vezes é um pouco desumana, assim, né? Enfim, é um dilema, né? E aí, olha só, outra coisa que o autor aqui alerta para a gente também é o quanto que essa pessoa que está em análise, né, sem crise do gosto, ó, sem crise do gozo, né, é uma pessoa que pode, inclusive, estar lá justamente para sabotar o tratamento, né? Já que ela está ali e não está ali porque quer, né? Porque ela está ali porque tem alguém mandando, ela não vai se colocar no processo, né? Ela, inclusive, vai fazer com que o processo fracasse, assim, né? Inclusive, às vezes, para ter o argumento, tá vendo? Fui lá e fiz a análise porque você mandou, porque alguém está mandando, e não adiantou, foi de nada, assim, né? Nessa hora, eu acho que é muito importante a gente se preservar. Talvez em situações como o jurídico é mais complicado, né? Mas no exercício, assim, clínico um consultório privado, é importante essa preservação. Porque aí o ônus da coisa, no final das contas, fica no seu colo. Eu fui lá naquele psicólogo, e aquele psicólogo não resolveu, foi nada, né? Mas claro que ele não vai resolver nada, porque o sujeito está ali sem querer estar ali, não vai ter como resolver mesmo, assim, né? Então, esse sujeito é um sujeito que, às vezes, é ético, como eu estava falando um pouco antes, né? Assim, amigão, ó, te ouvi um pouco aí, não tem nada, né? Acho que você está tranquilo. De repente, num outro momento, né? Você pode voltar aqui. Se você também quiser continuar a análise com outro profissional, eu posso te indicar, etc. Não é fechar a porta, né? Talvez é fechar uma porta para o momento, assim, né? Mas não quer dizer que isso você tem que fechar totalmente a porta. Também tem que ter um cuidado aí nesse encerramento e tal, né?
Aqui só uma questão de vocabulário, né? O Lacan aparentemente sugere o termo analisante e não analisando, né? Esses termos, hoje aqui está falando do cliente, né? Que serve para uma área, não serve para outra e tal. A psicanálise ela meio que adota formalmente o termo analisante, porque o termo analisando sugere uma passividade, sugere a ideia de que alguém está analisando aquela pessoa, né? Aí tem a ver com as vozes do português, né? Sei lá, voz passiva, voz ativa e tal. O termo analisante, aparentemente, é um termo que ele dá uma certa significação de que é a própria pessoa que está lá se analisando, né? É ela que está fazendo esse trabalho de se analisar. O analista está ali acompanhando, fazendo umas perguntas, né, e tal, mas ela não está, ele está possibilitando, ele não está significando, né? Então, inclusive, eu estou comentando essa coisa do vocabulário aqui, porque eu acho que no texto da gente o autor usa analisando, né? Que aí eu acho que tem um problema de tradução mesmo, assim. Mas o que é comum na área é o analisante, né? A gente, o analisante, o candidato à análise, né? A gente ouve falar muito assim. Tá bom, gente, por hoje. Falei pra caramba, né? Tem uma gordurinha ainda, não consegui terminar o texto, mais uma vez. Ei, professor. Pode falar. Oi, é Soraya que está falando. Fala, Soraya. Se o senhor me permite aqui no finalzinho da aula, só fazer uns pedidos aqui para o senhor, porque eu vi lá no AVA, né, o senhor colocou a informação lá que na aula passada não foi possível gravar a aula, né? Isso. Que teve um problema no sistema. Tem como o senhor postar para a gente lá, porque o senhor colocou a possibilidade de postar a aula da turma da noite, e também colocar os slides para a gente, porque serve muito de apoio na hora que a gente está lendo os textos, até para a gente poder ter um roteiro na leitura. Aí se o senhor puder fazer essa postagem lá para a gente, entendeu? Principalmente para as pessoas... Para a gente, igual eu, assim, que pega o final de semana para poder me organizar, eu fico perdidinha, se não tiver um roteiro. Então, o vídeo eu tenho a impressão de que eu postei, né? Eu acho que está postado. Eu dei uma olhadinha lá, eu não vi, não. Assim, pode ser que eu não tenha visto no lugar correto, mas eu acabei lá naquele local normal, não está, não. Alguém não viu? Cedo. Alguém conseguiu ver o vídeo, gente? Ou é uma situação só para retirar essa dúvida? Alguém, por acaso, olhou o vídeo da aula passada? O pessoal está dizendo aqui no chat que também não viu, não. Não achou? Mas será que eu dei esse mole? Deixa eu ver aqui. E outra coisa também, professor, assim, pode ser que eu esteja... Muita coisa, hein, Soraya? Não vou dar conta muita de tudo, coisa. não, hein? Muita coisa. É porque, assim, professor, é muita matéria e a gente está realmente, assim, eu vou falar por mim, eu estou, assim, um pouco perdido, porque agora vem muito prática, né? E a gente fica tentando recuperar uns conteúdos aí da aula teórica. Aí, se a gente não tiver um roteiro, um cronograma, a gente fica mais perdido ainda. Aí, deixa eu te falar, tem como você postar também um cronogramazinho das suas avaliações, das datas? Porque, assim, você falou das avaliações... Soraya, isso tudo tá lá. Isso tudo tá lá. Talvez vocês não... Gente, eu não vi, eu não estão identificando aonde que está, né? Mas tá tudo lá. Você pode dar um norte para a gente, então, rapidinho? Eu vou abrir aqui o AVA para mostrar para vocês. Tá. Obrigada, viu, professor? Talvez seja uma questão aí... O cronograma está separado por unidades, então em cada unidade tem essa tabela. Eu até fiz uma tabela para mim, Soraya, para me organizar, porque de fato 11 disciplinas estava difícil. A gente Se vocês fica quiserem, doidinho. eu mando para vocês essa parte do Francisco que eu organizei. Manda para a gente aí, se puder mandar até no chat aí, no link, ou até mesmo lá no Zap, a gente agradece muito. Então, tá no meu Drive, eu vou mandar no WhatsApp. Legal. Obrigada, querida. A Inês comentou aqui, o cronograma ele postou mesmo, mas a Júlia comentou, o cronograma não tem não, prof. Então, assim, tá rolando uma divergência. Tá aqui, conteúdo 1, né? Aí vocês vão clicar aqui, clique e acesse o conteúdo 1, que aí vai ter algumas explicações. E a aula passada tá aqui, Soraya, 4/9. Clique aqui, tá postada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu AVA, só um momentinho. 4/9. Se você clicar, clique aqui, a aula do noturno, vai até aparecer aqui a carinha da galera da noite.
Deixa eu dar uma olhadinha aqui, Olha pra lá. ver se eu tô... É que eu tô perdida assim, gente. É a Lara aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Agora tá aqui. Apareceu. Desculpa, professor. Viu? Tá sim. Tá sim. Aí Tá? você tem como postar também os slides pra E aí, gente? ó, o cronograma tá aqui, ó. É legal vocês saberem, né? Então, datas estão aqui. A aula de hoje Tá. vai aparecer aqui no conteúdo já da unidade 1 também, que eu vou colocar na unidade 1. Mas aí, ó, a partir seria, né? A gente está um pouco atrasado, Uhum. dá uma olhada. Então, Soraya, o lance dos slides é o seguinte, assim, né? Eu tenho feito, inclusive, eu acho que eu conversei foi com a Tainá, né? Eu tenho feito essa opção por não postar os slides, né? Até por conta de que eu acho que vocês têm que ir ao texto mesmo, né? E os slides, eles são bastante próximos ao texto, assim, né? Eu até conversei com a Tainá, que se houver muita dificuldade, assim, né? Eu posso postar, mas a princípio eu gostaria que vocês fizessem esse exercício do texto, né? De ler o Uhum. texto, de fazer o próprio resumo de vocês. Esse roteiro, né, que você está falando, eu acho que quando eu dou o slide e vocês obtêm esse roteiro, eu acho que eu retiro de vocês o exercício de fazer um roteiro, que eu acho que é importante que vocês façam, eu acho que isso tem aprendizagem, né? Então, o que eu estou te dizendo, assim, não é que eu não vou liberar o slide, mas eu não queria liberar Uhum. logo, entende? Eu acho que nem sei se vou liberar depois. Eu gostaria que vocês fizessem um pouco esse exercício do texto e uma tentativa de fazer um resumo próprio, um roteiro próprio, porque pela minha experiência, quando se libera o slide, né, a gente precariza muito a coisa da aprendizagem, assim. Então, estou Entendo. negociando com você dessa forma, né? Tá. A princípio, não, mas a gente pode rever, se vocês acharem que o texto está muito complicado, né? A gente agora tem os vídeos gravados, que vocês podem retornar essas vivências, né? Se vocês acharem que ainda assim está muito complicado, né? A gente libera, mas a princípio, se não for muito problema, eu preferiria não liberar. Uhum. Tá bom? Eu vou ser muito sincera, se tivesse o slide ajudaria bastante, mas vamos tentar fazer esse exercício aí que você está falando, né? É. Inicialmente. A ideia é justamente essa. A ideia é ajudar um pouco, mas não ajudar bastante. Porque eu acho que quando a gente ajuda bastante, entende o que eu estou querendo dizer? Eu acho que Entendo. dica, assim, né? Eu acho que tem que ter ali alguma coisa que depende lá de ver o vídeo, ler o texto, né? Mas eu estou aberto. A gente pode voltar a conversar Uhum. à frente, se for o caso, né? Tá, jóia, então, professor. Obrigada, viu? Valeu. Falou, tchau, A tchau. Inês comentando aí, é sempre a vida da incerteza, né, Inês? É isso mesmo, é por aí. Vou abrir aqui o sistema para fazer chamada, né? Aí, gente, a Guta está sugerindo um vídeo do Dunker, né? Que lançou hoje. Lançou ontem, né? Quem precisa de análise. Eu até vi a chamada, mas eu não assisti, não, assim, porque eu vi que era um vídeo longo, né? Eu não assisti. Mas vou dar uma olhada, deve valer a pena, né? O Dunker é sempre interessante. Vamos lá, gente. Responde aí no chat, tá? Agnes, Alice, Aline, Ana Flávia, Bianca, Karine Canal, Ana Flávia. Aí não?
Bianca, doutora Bianca está aí. Karine Canal, Carolina Rodrigues, Eduarda Fabiana, Gabriel, Gabriela, Giovana, Inês, Jennifer, Jocha, Júlia, Caroline, Lucas, Maria Augusta, Maria Eda, o Lucas que não está aí, né? Que não respondeu. Deixa eu ver aqui se por acaso ele... Rayane, Renata, Cíntia, Soraya, Suiane, Tainá, Vanessa Dias, Vanessa Souza e Viviane. E Yasmin também. Bom. Gente, então é isso. Obrigado pela paciência, me escutar. E a gente se encontra aí semana que vem. Beleza? Dá uma olhada lá no estudo dirigido, que já está liberado também, né, gente? Estudo dirigido não avaliativo, não vale nota, mas já dá para ir estudando. Tá aí, Soraya. Uma forma de ajudar também, né? Obrigada, professor. Valeu. Até mais.